Welcome to English 2, nossa disciplina de inglês 2, da turma de eletroeletrônica. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar com o livro Learn and Share, do segundo ano. A gente vai começar a trabalhar com o livro, porque é bom que a gente tenha um guia para, como eu falei para vocês, para a gente ter uma base, né? Para a gente seguir uma linha. Então, a gente vai começar usando, não que a gente vai usar o livro todo, mas a gente vai usar algumas unidades que eu considero importantes. Let's start. Vamos começar. Look at the different technological devices in the pictures on the right. What do you see them for? Match each device to the activities you normally do with it. You may add some activities to the list. O que vocês terão que fazer? Here we have some technological devices. Computer, cell phone, digital camera, television, video game, tablet. So you have to match each device you normally do with. For example, computer. What do you normally do with the computer? So you take pictures, little A. You chat with your friends, chat. You watch the news, Globo Repórter, Jornal Nacional. You listen to music, or you download and watch videos. Você baixa e assiste vídeos. Check emails, você checa e-mails. Você checa as notificações. Search for information. Você faz buscas por informações. Or letter J, others. Ou vocês fazem outros. Então, para cada um desses dispositivos, vocês vão dizer coisas que vocês geralmente fazem com eles. Cell phone, digital camera, television, video game, tablet. So, here we have the word study, o estudo das palavras, né? Eu coloquei um formulário para vocês preencherem sobre algumas perguntas sobre esse texto. Né? Como eu falei, o título da unidade é Help, I can't put down my phone. What is help? Geralmente, em que contexto a gente usa a expressão help? Geralmente é quando a gente quer pedir ajuda, né? Então, quando eu digo I can't put down my phone, eu não consigo largar meu telefone. Então, a unidade vai falar justamente de como que nós ficamos dependentes, né, desses dispositivos eletrônicos tecnológicos. Como que a tecnologia, ela hoje em dia é super essencial, especialmente agora, né? Nessa questão da pandemia. Então a gente usa muito cell phone, tablet. Hoje é super importante. Hoje o professor não pode dizer que não pode usar esses dispositivos, porque hoje em dia a gente está usando eles para dar aula, né? Então eles são super importantes. Mas até então a gente sabe que alguns professores eram muito resistentes, a própria escola era resistente. Então o texto que a gente vai ler fala um pouco disso. Now read the text below and do the following activities in your notebook. Should students be allowed to bring electronic devices to school? Ele faz uma pergunta. Os alunos, eles eram permitidos aos alunos trazer para a escola, né? Lembrando que a gente não está na escola física, mas antes da pandemia era permitido isso, né? Levar o celular, a câmera, o tablet para a escola. Why do students need to bring electronics to school? For learning purpose? No, they are very distracting, which cause students to play games, go on inappropriate websites, and urges students to text. Students should not be allowed to bring electronic devices to school because the students would get easily distracted and some students would feel left out if they didn't have electronic devices. Então, o que ele está na primeira pergunta? Ele diz o seguinte: Why do students need to bring electronics to school?
Porque os alunos deveriam, ter essa necessidade de trazer esses meios eletrônicos para a escola para aprendizado, para finalidade de aprendizado? Não, eles ficam muito distraídos, o que causa aos alunos, o que geralmente faz com que os alunos joguem, go on inappropriated websites, acessem sites inapropriados, eles podem trazer porque ele, conforme o autor, né, students should not be allowed to bring electronic devices to school because students would get easily distracted. O que seria distracted? Ele vai ficar muito disperso, distraído, né? Então, vocês vão ver, vocês vão responder qual é, né, a visão do autor. Is the author for or against the use of cell phones in the classroom? Ele é contra ou a favor? Little b, do you share the author's opinion? Justify your answer. Você concorda com a opinião do autor? Justifique sua resposta. Por que você concorda? Ou por que não? Why not? Então, vocês vão responder lá para mim no Google Classroom, ok? Language Study. Vocês lembram do verbo should? O verbo should é um verbo modal. Na pergunta, vocês viram que tinha should students allowed, deveriam os alunos ser permitidos de levar. Então, should é chamado modal verb or modal auxiliary verb. In your notebook, write down the correct options to complete the following sentence about them. Vocês vão responder, né, usando um desses modal verbs. O verbo can, o verbo could e o verbo may são verbos o quê? Modais. No exemplo da página 25, da página do livro 25, que eu vou disponibilizar o print, o PDF do livro, vocês vão dizer can, ele pode expressar o quê? Permission, permissão, ability, habilidade, ou request, solicitação ou pedido. In the example on page 29, the modal verbs may and could express ability, prohibition, possibility. Então, vocês vão marcar uma das opções que vocês acharem que mais tem a ver. Então, o verbo can, ele geralmente é usado para pedir permissão, ele pode expressar habilidade. I can dance, I can speak English, I can swimming. E ele também pode expressar permission ou permissão. Teacher, can I go to the bathroom? Teacher, can I go out? Professora, posso ir ao banheiro? Professora, posso sair? Então, a gente usa muitas vezes o can também na intenção de pedir permissão. O could e o may são mais formais e também podem ser usados para ability, prohibition, possibility. O may, geralmente nós usamos para possibility, já estou dando a resposta. Mas vocês vão ver no texto, certinho no contexto, quando que o may e o could estão sendo usados e o que eles expressam. Let's practice. A cartoonist often uses humor to illustrate a topic. What comic device does the cartoonist use in exploring the classroom situation? Aqui, geralmente, o cartunista ele usa o humor para ilustrar um assunto qualquer. Então, a gente observa aqui, na figura ao lado, a teacher in a classroom, and we have the students. The students, the teacher, the blackboard or whiteboard. So, she said, I appreciate the text, Kate, but next time you can just raise your hand. Ela diz o seguinte, eu amei o seu texto, Kate, mas da próxima vez, por favor, levante sua mão, né? O que será que esse cartoon ou esse cartunista quis explorar nessa situação da sala de aula? Symbol, irony, exaggeration or informal language. Quando ela usou o verbo
can. Vocês acham que ela quis expressar o quê? Símbolo, ironia, exagero ou a linguagem informal? Ok? Vocês vão marcar uma dessas opções. O que a professora quis dizer quando ela usou a expressão I appreciate the text, Kate, but next time you can just raise your hand. Mas da próxima vez você apenas pode o quê? Levantar o seu braço. Então, vocês vão marcar uma dessas opções. Writing. We have been talking about technology. However, does everybody have access to it? Read and find out. There are about 4.4 billion people on this planet. You have never been online. That number is the finding of a new study that tried to quantify what the global offline population looked like. The report found that of the estimated 7 billion plus people alive today, more than half are offline. Então, o que vocês vão fazer? Nós temos falado muito sobre tecnologia. Entretanto, does everybody have access to it? Vocês acham que todos têm acesso a essa tecnologia toda? Então, vocês vão ler e encontrar, né? There are about 4.4 billion people on this planet who have never been online. 4.4 bilhões de pessoas nesse planeta que nunca ficaram online, né? Então, vocês vão escrever, né? Ler esse parágrafo. O que esse parágrafo tem a ver com a nossa realidade? Existem pessoas que não têm esse acesso? Por que elas não têm esse acesso? Vocês conhecem colegas de vocês que não têm esse acesso? Por quê? Né? Qual é a dificuldade? Existe uma desigualdade nesse acesso às tecnologias? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês podem escrever, vocês podem fazer um cartaz, vocês podem colocar a opinião de vocês em inglês ou português. Pode ser inglês ou português. De preferência, seria bom que fosse em português, que vocês já iam praticando. Eu vou colocar um link do Grammarly, que é um aplicativo que é super interessante vocês usarem, porque ele ajuda você a escrever em inglês. Você pode colocar no navegador, que ajuda bastante. Discuss the following questions with a classmate. Do you agree with the author's main point? Why? Why not? Little B. Is tech addiction a teenager thing or the adults get addicted to their cell phones too? Você concorda com o autor, com o principal ponto do autor? Por quê? Por que não? Is tech addiction a teenager thing or do adults get addicted to their cell phones? Vocês acham que essa questão do vício no celular é uma coisa de adolescentes ou adultos também podem ficar viciados no celular? Addicted a gente usa para quê? Não é para adicionar, a gente vai ver que addicted é um false friend. O que é um false friend in English, class? False friend é aquilo que parece ser e não é. Addiction parece ser uma palavra de adição, não é mesmo? Mas addiction a gente vai ver que significa viciado, uma pessoa que só quer fazer aquilo. Get together in groups, né? And decide which side your group you will support. Then think of some arguments to justify your position. Essa atividade do speaking, como a gente vai fazer na próxima aula, que a gente vai ter um encontro, provavelmente no Zoom, porque o Meet às vezes fica muito pesado. E essa atividade aqui a gente vai fazer em reunião, né? A gente vai discutir e essas expressões aqui são super importantes para a gente usar em um debate. For example, you have minutes to answer. Você tem alguns minutos para responder. It's your turn now. É sua vez. Please do not interrupt. Não interrompa. Isso aqui geralmente a gente usa quando a pessoa é o moderador. Quando a pessoa está apresentando um argumento, o que ela pode dizer em inglês? I believe that, eu acredito que. Without doubt,
Sem dúvida, I'm pretty sure that, eu estou muito certo que, in my opinion, in my view. Então, são expressões que a gente pode usar para apresentar um argumento. Por exemplo, I believe that cell phone is very distracting to the teenager. Eu acho que o celular distrai muito os adolescentes. Disagree, quando você discorda de alguém num debate, você pode usar essa expressão I don't agree, não concordo. That is not how I see it, não é assim que eu vejo. I understand your point, but eu entendo o seu ponto de vista, mas... Então, são formas que a gente pode usar para disagree, ok? Ou seja, discordar.